Bora, galera. Segura o cinto aí, ó. Aperta o cinto. Segura a onda. Nós vamos falar agora, sabe de quê? Da queda do Império Romano. Bom, Anderson, mas a gente nem construiu o Império Romano. Vamos construir agora. E aí, nesse momento, eu passo a falar de Roma, né? Pensando na Roma monarquia, pensando na Roma república e pensando na Roma império. É lógico que nós não vamos aqui ficar detalhando tintim por tintim do processo como um todo, porque a gente vai passar meio que dando um geralzão, né, nesse período da história aí, principalmente de Roma, né, que a gente tem 3 períodos específicos aí. Fato é, se você conseguir entender a minha transmissão aqui, você vai conseguir usar isso para automaticamente fazer concepções, né, e interpretações de textos históricos aí. Esse é o objetivo, tá? Então a gente fala da queda do Império Romano. Quando a gente fala de Roma, a gente tem que pensar que Roma foi uma monarquia. Primeira, né? Ela foi primeiramente uma monarquia. Anderson, e por que essa monarquia deixou de existir? Vamos pensar. Na monarquia você tem a pirâmide, né? E dentro da pirâmide você tem lá os pobres, né? Na pirâmide da monarquia romana, lá em cima você tem os patrícios. Embaixo você tem os plebeus. Aos nomes, patrícios. Se eu fosse colocar em outros nomes, isso aqui seria o quê? Rico, pobre, entendeu? Só para facilitar. E aqui no meio, Anderson, aqui tinha uma espécie de sociedade intermediária, que eles chamavam de comerciantes, né? É uma galera que começou. Presta atenção que aqui é plebeus. Nós estamos falando de monarquia. Os plebeus começam a subjugar a monarquia, alegando que a monarquia estava muito autoritária. E aí a monarquia que estava muito autoritária, depois do 6º rei romano, Roma acabou criando a sua própria o quê? República. E aí dentro da República Romana, Roma adequou a sociedade a essa ideia da pirâmide. Como assim, Anderson? Roma necessariamente criou condicionantes para você participar ou não da pirâmide. Então Roma foi criando espaços. Continuava sendo aqui em cima os patrícios, né? Eles continuavam participando do Senado. Os patrícios continuavam sendo vitalícios, né? Porque o Senado era vitalício. Junto com os senadores romanos, vai surgindo aquele que é o representante de Roma fora para as questões da guerra, o representante de Roma internamente, que são os 2 generais que a gente fala, os patrícios no topo, junto com o Senado, abaixo tem os plebeus, e aqui já começa a surgir um ser diferente, que é aquele que está lá na margem mesmo da sociedade. Já começa a suplantar aqui, já começa a suspirar aqui os escravos. Aí você tem plebeus, você tem patrícios, ou seja, na república você tende a complexar a sociedade, porque entende-se que na república a população tem mais o quê? Direitos. Inclusive, essa galera vai conquistar tribunos da plebe, né? Eles vão conquistar direitos de falar em nome da população local. Eles conquistam direitos. Então eles têm mais direito. Nós vamos perceber que com a criação do Estado romano, dessa ideia de república, o que acontece? O direito, gente, ele é criado, mas de fato ele não é efetivo. Como assim, Anderson? Por mais que eu estabeleça uma sociedade republicana com mais direitos, isso para os plebeus não acontecia com efetividade. Por quê? Toda vez que na República Romana, Roma fazia uma conquista de território, esse território não era dividido pelos plebeus ou para os plebeus. Esse território era dividido com os patrícios e no mais com os generais. Tanto é verdade que os irmãos Graço, né, que a gente fala os irmãos Graços, eles vão tentar propor uma divisão de terras para os plebeus, né? Só que eles vão morrer. Por quê? Porque ninguém queria dividir nada para os plebeus. E nessa ideia de ninguém querer dividir nada e você conquistar muito na República e dar poder para os generais começam a se voltar contra Roma. Como assim? Eles começam a querer para eles poder, chegando no que nós chamamos de Império Romano. Ou o Império de Roma. Quando a gente chega no Império de Roma, você está praticamente centralizando o poder na mão de um só Deus, lá na mão de um só soberano, né? É onde vai se aplicar a ideia do cesaropapismo, né? Onde o César vai ser o Deus e também o chefe da nação, onde César vai ser colocado acima de qualquer ser humano mortal, onde o César é mais César do que qualquer César anteriormente do César. César é César. E aí, em Roma, ou na Roma Império, você sai de quê? Você sai de uma Roma, de uma conquista bem pequena, e você começa a visualizar Roma cada vez mais
elaborando e ministrando maiores conquistas ainda. Então você tem aqui, ó, no centro, Roma. Então presta atenção. Então aqui nesse centro, nesse núcleo, nós temos Roma, ou aquilo que era Roma anteriormente. De repente Roma começa a fazer o quê? A primeira conquista, e de repente Roma conquista de novo, e de repente Roma vai conquistando, e a vastidão do território romano vai tomando todos os cantos da Europa. Qual que é o grande problema? Roma começa a criar a sua lógica de império. E aí duas coisas que Roma faz muito bem: dominar culturalmente os povos que ela dominava. Ou seja, não só dominar na força, dominar a cultura. Então Roma implementa no mundo o latim, né, como idioma oficial. E Roma, além de implementar o latim, coloca a sua cultura como a cultura a ser seguida, como a melhor cultura da época. Roma, então, vai endemoniar. Roma vai subjugar todas as culturas que estão para além de Roma. Ó. Esse povo, ou isso que eu estou marcando no quadro, são os famosos bárbaros, a quais os romanos denominaram dessa forma por não ter a mesma cultura que Roma. Não falavam latim e nem tinham a cultura romana. Então eles eram chamados de quê? Bárbaros. Então, cada conquista que Roma fazia fora de Roma, ela conquistava o quê? Bárbaros. E ela conquistava de novo bárbaros. E ela conquistava de novo bárbaros. Esses bárbaros, a quem eu estou chamando, serão rapidamente tratados como o quê? Escravos de guerra. São os escravos econômicos de Roma. São esses escravos que serão utilizados na economia de Roma. Se nós fizermos uma trajetória inteligente aqui, ó, quando você conquista aqui, esse escravo, ele tem vida útil, né? Ele não vive a vida inteira, né? Ele vai ter um momento que ele morre. Se você está automaticamente vinculando a sua economia à escravidão, você precisa de fazer constantes o quê? Conquistas. Porque senão você vai perder os escravos, ou seja, você vai perder os trabalhadores. Por isso que eu disse a vocês que Roma vai ser exímia politicamente. Ela passou pelos 3 fatores. Roma vai ser exímia na guerra, ou tanto que ela conquista. Só que Roma pecou na economia. Porque esse cara aqui é o produtor da sociedade. E para e pensa, por favor. Em todas as sociedades, sejam elas modernas ou antigas, quem determina se alguém vai viver ou se alguém vai morrer não é o Estado, é quem produz. Porque é quem produz que mantém a lógica da essência da vida. Se quem produz falar que não vai mais produzir, nós vamos morrer de fome a partir de agora. Para e pensa. Greve dos caminhoneiros. Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. O produtor quer vender, mas o caminhoneiro não quer transportar. O que começou a dar nas pessoas que estão na cidade? Fobia. Correr para dentro do mercado e comprar 5.000 pacotes de arroz, com medo de não ter arroz daqui a um tempo, que vai faltar por causa da greve dos caminhoneiros. Produtividade determina poder. Nós não entendemos isso ainda, e talvez isso seja uma coisa distante da humanidade entender. O Brasil hoje não é o suprassumo tecnológico do globo terrestre, mas o Brasil hoje pode ser considerado o suprassumo da produção agricultável ou da produção alimentícia do globo terrestre. Se eu sou o suprassumo da produção de comida, eu mando no mundo. Eu só não consegui ver essa perspectiva ainda. Ninguém come telefone, gente. Ninguém come internet. Ninguém come aparelho de notebook. Ninguém come isso. Ninguém come WhatsApp. Ninguém come Instagram. As pessoas comem arroz, comem feijão, coxinha, pastel. Mas isso precisa de farinha de trigo, carne, né? E nós produzimos essas paradas tudo aí. Só que elas foram subjugadas ao longo do tempo, colocando a ideia do trabalho agricultável num valor bem pequeno e os valores tecnológicos agregados num valor bem grande. Mas nós não comemos celular. Há quem diga que se acabar o celular a gente morre. Não morre nada. A gente morre de fome, não de ficar sem celular. A gente vai ter uma depressão, né? A gente pode entrar na suadeira, a gente pode ter pânico, um tanto de coisa, mesmo morrer. Só se, né? Enfim. Então, os romanos colocaram o poder de produção em cima dos escravos. Tem problema? Tem não. Só que não pode faltar escravo. Vamos lembrar do Brasil? O Brasil começou o seu processo de economia com trabalhador escravo. Primeiro os indígenas, depois os negros. Ah, e aí, professor? E aí, quando veio a lógica da abolição da escravidão, lembra o que os fazendeiros fizeram? Culparam Dom Pedro II. Você tirou os meus trabalhadores, eu comprei eles.
E aí trouxe a insatisfação e Dom Pedro teve que capinar. Por quê? Você está tirando quem produz, mano. Quer dizer que alguém vai ter que pagar para alguém produzir. É pesado pagar. Ninguém quer pagar. Eles querem continuar tendo escravo, porque aí eles lucram muito mais. Já lucram muito. Vão lucrar ainda mais. Então, quando a gente pensar na economia romana, ela tem um problema. Qual que é o problema da economia romana? A produção é escrava. Se a produção é de escravos, eu tenho uma condicionante. Quer dizer que eu só produzo se eu tiver escravo. Se eu não tiver escravo, eu não vou produzir. Entenderam a condicionante? Não existe outro meio de produção que não seja o meio de produção escravo. Como eu não tenho mais escravo, então eu não tenho produção. Como eu não tenho mais produção, o Estado vai o quê? Sucumbir. Nós chegamos no suprassumo do Estado nessa época de Roma. E é o Estado que vai cair. O Império Romano, gente, ele entrou em crise. Por quê? Tá vendo essas fronteiras? Pois é, Roma inchou o Estado. Você colocou gente demais aqui, ó. Cheio de general aqui tomando conta das fronteiras. O imperador tá aqui. O imperador tem poder sobre os seus generais? Não mais, porque cresceu demais. Tá saindo pelos dedos. E por que não dava para o imperador tomar conta? Porque você levava em conta o latim e a cultura. Então, necessariamente, aonde Roma chegava, Roma tinha que estabelecer o quê? Poder de fogo. O exército tinha que ficar para manter a posição. Porque fora de Roma, nós tínhamos quem? As outras civilizações que eles chamavam de bárbaros. E os bárbaros não deram mole. Daí a pouco os bárbaros começam a fazer o quê? Na hora que eles veem que a fronteira começa a se enfraquecer, os bárbaros começam a fazer o quê? Eles começam a invadir o que nós chamamos de Império Romano. Então começam a acontecer as invasões bárbaras. E uma vez acontecendo invasões bárbaras, sabe quem que é o cara mais questionado? O imperador. Por que, Anderson? Porque é o imperador que corresponde à figura do Deus, né? É o imperador que deveria resolver esses problemas. Mas ele não consegue resolver. É nesse sentido que quando a gente está ainda no comecinho das invasões, que vai nascer Jesus. Nascimento de Jesus. E o que tem a ver Jesus com isso aí, Anderson? Nada. E ao mesmo tempo tudo. Jesus nasce e começa a se consagrar o ano 1 depois de Cristo. E Roma está entrando em crise e colapso. Vocês vão ver que não vai demorar muito, eles vão começar a perseguir a Cristo. E não vai demorar muito, Cristo vai ser morto. Depois tem a narrativa do ressuscitamento. Não vai demorar muito o número de pessoas começar a acreditar mais em Jesus do que no imperador. Quando isso acontecer, os imperadores romanos começarão a usar todo o seu discurso analítico em função de Jesus para garantir para eles o poder divino. E eu quero que isso fique claro. É como se Jesus viesse na Terra, a galera rejeitou Jesus, a galera do poder aqui, ó. E aí, de repente, eles descobrissem em Jesus uma saída e começassem a querer acreditar em Jesus. O que Jesus tem a ver com isso? Nada. A partir daí, o ser humano passa a usar Jesus como seu próprio benfeitor. E aí é usar Jesus mesmo. Quando eu falo usar, eu estou falando que a partir daí os imperadores romanos começam a entender que a única maneira de manter alguma coisinha de Roma em pé é colocando a ideia do cristianismo na toga, na mesa, tá? É lógico que a gente não consegue explicar isso agora para vocês, mas no próximo bloco a gente vai iniciar com isso, com a lógica do cristianismo na humanidade, tá? Por quê? Porque aí a gente entra de cabeça na Idade Média e vamos falar de todo o processo da Idade Média até a gente chegar aí na Idade Moderna. Mas ficamos por aqui por enquanto, beleza? Não se esqueça, Jesus vai nascer. E o nascimento de Jesus é muito importante para Roma, para a permanência dos valores romanos. Tanto é verdade que nós chamamos a igreja que nasce aqui, ó, de Igreja Católica Apostólica Romana. Não achem que isso é por acaso. A Igreja Apostólica Católica e Romana vai continuar usando como termo de cultura o latim. E vai continuar dominando grande extensão geográfica na Europa.
O que não vai existir mais na Europa é um lugar chamado de Estado. Os Estados vão sucumbir momentaneamente. Eles vão começar o seu processo de regeneração para virem mais fortes do que o X-Men e do que o Thundercats Roll. Beleza? Na próxima aula a gente fala sobre isso aí. Tranquilo?